As formigas, esses pequenos insetos que vemos diariamente, têm uma vida fascinante. Apesar de frequentemente as ignorarmos, a sua organização e comportamento são realmente surpreendentes, desde a forma como constroem os seus formigueiros até a maneira como comunicam entre si. As formigas são realmente incríveis. Um aspecto fundamental no seu ciclo de vida são os seus voos nupciais. Estes voos são eventos espetaculares que marcam o início de uma nova geração de formigas. Durante estes voos, as novas rainhas e os machos, ambos alados, abandonam o ninho para acasalar. Este momento é crucial, pois determina o futuro da colônia. Os voos nupciais são essenciais para a reprodução e expansão das formigas. Em pleno voo, os machos e as rainhas encontram-se e acasalam no ar, o que garante a diversidade genética da colônia. Permitem-lhes expandir-se para novas áreas e evitam problemas genéticos. Após o acasalamento, as rainhas procuram um local adequado para estabelecer uma nova colônia, onde colocarão os seus primeiros ovos e começarão a construir o seu império. No Canadá, esses voos costumam começar no início da primavera, quando o clima é favorável. O verão é a época ideal para que as formigas aladas empreendam a sua viagem, aproveitando as condições climáticas ótimas. Cada espécie de formiga tem as suas próprias características e padrões de voo. Algumas voam em enxames massivos, enquanto outras preferem grupos mais pequenos. Algumas voam durante o dia, enquanto outras falam à noite. Vejamos algumas das formigas mais comuns no Canadá: Lasius, Camponotus, Tetramorium, Myrmica. Cada gênero tem os seus próprios comportamentos e adaptações únicas que lhes permitem prosperar em diferentes ambientes. Prenolepsis e Solenopsis. Estas formigas também desempenham papéis vitais no ecossistema, desde o arejamento do solo até ao controle de pragas. Conhecê-las melhor permite-nos compreender a complexidade e a importância destes minúsculos, mas poderosos insetos. As formigas Lasius, também conhecidas como formigas do pavimento, são muito comuns nas cidades. São conhecidas por construir os seus ninhos nas fendas das paredes, debaixo das pedras ou na relva. Os seus voos nupciais costumam ocorrer entre maio e julho. São pequenas e a sua cor varia de castanho claro a preto. As formigas operárias têm todas o mesmo tamanho. São capazes de se adaptar a diferentes ambientes, desde as florestas até as cidades. As formigas Camponotus, também conhecidas como formigas carpinteiras, recebem este nome porque constroem os seus ninhos em madeira morta ou em decomposição. São as formigas maiores do Canadá. Os seus voos nupciais ocorrem na primavera, neste caso de abril a finais de julho, geralmente depois da chuva. Existe uma grande variação no tamanho das formigas operárias. Costumam ser pretas, embora algumas tenham tons avermelhados. Vivem principalmente nas florestas, mas podem aproximar-se das estruturas de madeira em busca de alimento. As formigas Tetramorium são pequenas e a sua cor varia de castanho escuro a preto. Algumas, como a formiga de fogo vermelha, são conhecidas como formigas ladras porque costumam entrar nos ninhos de outras espécies e roubar-lhes a comida. Os seus voos nupciais ocorrem de junho a agosto. São muito pequenas e difíceis de distinguir de outras formigas. Têm tendência para formar grandes colônias com múltiplas rainhas. São capazes de se adaptar
a uma grande variedade de ambientes, incluindo zonas urbanas, agrícolas e naturais. As formigas mírmica, também conhecidas como formigas vermelhas europeias, são conhecidas pela sua adaptabilidade. Costumam construir os seus ninhos debaixo de terra, pedras ou troncos em decomposição. Os seus voos nupciais ocorrem durante grande parte do ano, normalmente em dias quentes e úmidos. Esta espécie costuma voar de fevereiro a abril. A sua cor varia de castanho avermelhado a castanho escuro e tem espinhos semelhantes a pelos no tórax. Encontram-se numa variedade de habitats, incluindo prados, florestas e jardins. Também são conhecidas como formigas de inverno, porque muitas vezes são vistas à procura de comida, mesmo nos meses mais frios, uma adaptação única e perfeita para as formigas canadianas. As formigas Prenolepsis são comuns na América do Norte. Esta espécie é agressiva e ataca facilmente outras formigas. São capazes de se adaptar a uma vasta gama de habitats, desde florestas e prados até as zonas urbanas, como os jardins. Os seus voos nupciais costumam ocorrer em diferentes espécies de junho a setembro. As formigas de fogo, pertencentes ao gênero Solenopsis, são conhecidas pelas suas picadas dolorosas e potencialmente perigosas. Estes pequenos e agressivos insetos podem causar graves reações alérgicas em algumas pessoas, o que as torna uma praga importante nas áreas onde se estabeleceram. As suas picadas não só são bastante dolorosas, como também podem provocar inchaço, vermelhidão e, em casos graves, choque anafilático. É fundamental ter cuidado e precaução ao encontrar estas formigas. Apesar de não serem nativas do Canadá, foram encontradas nas regiões do sul do país devido à expansão da sua área de distribuição. Estas formigas invasoras conseguiram adaptar-se a diversos ambientes, o que lhes permitiu prosperar em climas mais frios. Os seus voos nupciais costumam ocorrer em dias quentes e úmidos após a chuva, normalmente entre julho e setembro. Durante estes voos, as formigas aladas acasalam e estabelecem novas colônias, o que contribui para a sua rápida propagação. São de cor castanho avermelhada e tendem a ser agressivas. Não é necessário um longo período de altas temperaturas para que a colônia complete o seu ciclo de vida, na maioria dos habitats. A escolha do habitat parece basear-se num equilíbrio entre a necessidade de um isolamento adequado para completar o seu ciclo de vida e a manutenção de uma umidade elevada no interior do ninho, no solo. Os gêneros de formigas mencionados apresentam diferenças notáveis em termos de tamanho, cor, preferência de habitat e época de voo nupcial. Cada espécie desenvolveu características únicas que lhe permitem prosperar em ambientes específicos. As formigas camponotus, conhecidas pelo seu tamanho e preferência por ambientes florestais, estabelecem os seus ninhos em troncos caídos e na manta morta, enquanto as formigas Tetramorium se adaptaram à vida urbana, encontrando refúgio nas fendas dos edifícios e sob os passeios. As formigas de fogo, com seu tamanho pequeno e as suas operárias potencialmente discretas que se movem rapidamente entre a vegetação rasteira, contrastam com as formigas mírmica, que se distinguem facilmente pela sua coloração brilhante e comportamento agressivo.
A época dos voos nupciais também varia de um gênero para outro, sendo as formigas Camponotus e Tetramorium madrugadoras na primavera, aproveitando as temperaturas mais quentes e a abundância de recursos, enquanto as formigas Mímica e Prenolepsis levantam voo no final do verão, quando as condições são ótimas para a dispersão das suas rainhas e machos. Estas diferenças ilustram a diversidade de estratégias que as formigas desenvolveram para sobreviver e reproduzir-se em diversos ambientes. Desde as densas florestas até as cidades movimentadas, cada espécie encontrou o seu nicho ecológico, ilustrando a notável adaptabilidade e o poder da evolução. Observar estes comportamentos não só aumenta a nossa compreensão sobre as formigas, como também nos permite apreciar a complexidade e a beleza do mundo natural.